Olá, boa noite a todos. Muito obrigado de vocês estarem aqui conosco, as pessoas que sempre estiveram aqui, as pessoas que ainda vão estar e aquelas pessoas que entram de relance por conta do assunto e por conta do programa. Que vocês sejam muito bem-vindos. Vou colocar uma vinheta antes da gente começar o nosso bate-papo e vamos lá. Boa live para nós. Agora sim, obrigado, casal Primavera, Karina e Cadu. Encontrei vocês na internet e hoje a gente está concretizando o nosso encontro aqui. Sejam bem-vindos ao canal, se apresentem, por gentileza. Legal, boa noite a todos. A gente que agradece aí, né, o convite, Jairo. Feliz aí, né? Eu sou o Cadu, marido da Karina. A gente está feliz aí, né, em mais uma oportunidade de poder estar contando um pouco da nossa história e levando adiante essa mensagem que salva vidas. Legal. Eu sou a Karina. Eu sempre me apresento nos vídeos, né? Eu sou a Karina, sou uma esposa codependente em tratamento e recuperação e sou casada com um adicto também em tratamento e recuperação. É o meu roteiro básico, né? E graças a Deus aí, só por hoje, nós estamos aí na nossa caminhada, né? E muito feliz pelo convite, Jairo, muito obrigada. É uma satisfação mesmo para a gente estar aqui falando sobre esse assunto, né? Porque isso é a nossa vida hoje, né? Faz completamente a nossa vida, né? O ar que a gente respira. Desde manhã até a hora que a gente vai dormir, a gente está falando de programa, de recuperação, de pessoas, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço, né? Eu tive contato com vocês, eu ainda estava no trabalho, e aí eu e a Karina conversamos um pouquinho, ajeitamos as datas, batemos as agendas e deu certo, né? E acho que é um assunto muito interessante. O trabalho de vocês na rede social. Já tive alguns feedbacks, inclusive hoje à tarde, uma pessoa falou: Olha, eu cheguei até você por conta do casal, né? A gente vou estar na live hoje lá assistindo. Eu falei: Que bacana, né? A internet nem disso aproxima as pessoas, né? Então, vocês fazem um trabalho muito interessante lá na rede social. Já de primeiro momento aqui, eu vou divulgar o arroba deles. Pessoal, entrem no canal, façam perguntas, vocês vão ser muito bem acolhidos lá. Tem muita coisa sobre codependência, muito assunto interessante. Você que tem esse problema já está instalado, né? Ou já está aí em fase de conhecimento da codependência, ou você que é um adicto em recuperação, ou que está fazendo uso ainda, entre lá, dê uma acessada, continua frequentando esse ambiente deles que eles proporcionam para as pessoas lá, muito interessante. Enfim, casal, como que surgiu essa ideia de rede social? Como que vocês se conheceram? Quando que vocês se deram conta, tanto o Cadu, que é um dependente, e quanto você, que entendeu que existe a codependência?
Fale para nós aí o início de tudo. Começar falando das redes sociais, né? Foi um acidente de percurso. Eu não sou o cara das câmeras, né? A Karina pilota de linha de frente aí as redes sociais, porque eu não sou muito fã de filmagem, né? Eu sou um pouco tímido, embora não pareça, né? Quem me conhece pessoalmente não diz isso, mas eu fico um pouco travado diante das câmeras. Então a gente estava no carro, né? Depois a gente vai contar um pouco da nossa história. Nós havíamos voltado no nosso relacionamento fazia um período, e a Karina, por uma brincadeira, falou que queria abrir um canal no YouTube contando um pouco sobre a nossa história. E tem até esse vídeo no nosso canal, uns trechos, né? Ela ficou filmando e brincando, e eu falei, a Karina tá com umas ideias malucas aí de abrir um canal, e ela levou a sério, né, cara? E aí, realmente ela abriu o canal no YouTube, e fizemos, né, alguns primeiros vídeos, ainda meio início de recuperação, início de tratamento, conhecimento bem pequeno, mas a experiência de vida de sofrimento já era bem extensa já, né? Então, história de sofrimento a gente tinha bastante. E de recuperação, estávamos começando a enxergar aí um novo horizonte. Então, basicamente, o canal começou assim, por um acidente de percurso, e a gente foi pegando gosto, porque quanto mais tempo a gente vai ficando limpo, mais vai se envolvendo com a programação, o bem-estar, né? Tudo melhora na vida quando não estamos fazendo uso de nenhuma substância, a vida flui de uma maneira diferente. Então, fomos pegando gosto, adquirindo conhecimento e percebemos, né, a necessidade de ter um trabalho específico para codependente, que foi aí onde a Karina despertou esse start, porque logo nos primeiros vídeos, bastante, principalmente esposas e alguns familiares, começaram a procurar a gente através das mensagens. E a gente falou, poxa, precisa ajudar essas pessoas aí, que o negócio é bravo, parece que elas não estão... As pessoas ficam realmente sem direção, perdidas, sem rumo, quando se vê dentro de uma situação em específico de codependência. O adicto já está perdido devido ao uso, mas o familiar ele fica meio sem saber como ajudar, como proceder diante do dependente, fica de mão amarrada e não sabe por onde começar, né? Fala um pouquinho, amor. Ele fala bastante. Eu falo, se deixar, eu não paro mais. Então, a gente, quando nós abrimos o canal, né, foi a primeira rede, né, o primeiro meio de comunicação na internet. A gente queria falar sobre relacionamentos, né, porque Sim. A gente tinha passado por uma separação e bastante perrengue, né, por conta da adicção ativa, e no início da abertura do canal, a gente não queria se posicionar tão fortemente, né, através desse tema, porque a gente também estava novo de programa, a gente tinha essa questão do anonimato, será que a gente vai abrir mesmo a nossa história para o mundo? Tinha um pouquinho de receio, né, de timidez, né, de abrir realmente, olha, porque é muito difícil a gente admitir a nossa condição, né, uma codependente, um adicto, vir para uma tela de computador e falar, né, se expor, né? Se expor dessa forma, então não era para ser o nosso posicionamento na internet não era para ser tão explícito assim dentro desse tema. Então, a primeira abordagem foi uma questão mais de relacionamento, mas eu gravei um vídeo, né, falando especificamente sobre codependência, e esse vídeo me trouxe muitas pessoas, né, se identificando, principalmente porque eu era uma esposa. E quando a gente procura na internet, né, algum assunto que fale, né, sobre codependência, se é uma esposa, como eu já procurei, a gente quer ouvir uma pessoa que viveu, que sentiu, a gente quer um igual a nós, né? É diferente você ouvir um especialista, muitas vezes, um psicólogo, é uma ajuda excelente, a gente sempre indica ajuda profissional, mas quando você ouve um outro igual, acontece uma conexão diferente, e essa conexão aconteceu, né?
E aí, a partir desse primeiro vídeo que eu senti esse resultado, e aí eu falei, cara, eu acho que esse é o caminho, vamos começar a falar mais sobre isso, porque além da gente, obviamente, ajudar as pessoas, né? A primeira ideia é essa, mas a gente também vai ter um retorno maior, né? Dentro das nossas redes, vai conseguir levar a mensagem para mais pessoas, e assim. E aí a gente vestiu a camisa mesmo, eu vesti a camisa da esposa, né, codependente em tratamento, e faço esse trabalho com muito orgulho, não tenho vergonha, falo mesmo, né, e porque eu acho que a gente precisa expor, né, aquilo que a gente viveu, as histórias, né, transformam as vidas, né, então é maravilhoso poder fazer isso. O fator identificação conta muito, né? Quando a gente abre o coração, expressa algo que nós vivenciamos, a pessoa que também já passou ou está passando pela situação, a identificação ela é automática, né? E levar, né, um pouco de conforto, de consolo para o coração daquele que está sofrendo, acabou se tornando o nosso foco principal. Porque a pessoa que está inserida aí num lar onde existe, né, uma pessoa dependente química, a gente sabe que afeta, né, todo o mecanismo familiar, e o sofrimento, a pessoa descobriu, né, que tem um filho, um marido, uma filha, ou a esposa, no caso, também acontece, que está fazendo uso de, ou uso abusivo no álcool, ou em qualquer outra droga ilícita, a tristeza ela é imediata, né? É um choque muito forte. Então, quando a pessoa escuta uma história de quem está trilhando um caminho que existe a possibilidade de uma mudança, de uma renovação no lar, de uma transformação, aquilo traz conforto e consolo para o coração. Então, um dos principais objetivos é trazer esse fio de esperança, né, para quem está vivendo essa dificuldade no lar. A Karina, no início do canal, né, quando a gente se expressou, nos expressamos diretamente ao tema, ao assunto, em que eu sou um dependente químico e que ela é uma codependente, ela tinha esse receio. Pô, você não tem problema para você falar? Para mim nunca teve problema, né? Vergonha era a vida que eu levava há algumas 24 horas atrás. Isso sim, era algo de eu ter que me envergonhar e me entristecer. Hoje, numa vida já há alguns anos em recuperação, trilhando esse caminho de poder estar limpo, né? Andar de cabeça erguida na sociedade, sem medo, sem receio, é motivo de eu me expressar e colocar para fora esse sentimento, porque tem muito adicto que também não sabe que é portador de uma doença chamada adicção, não sabe onde procurar ajuda, porque eu tive muita dificuldade. Eu fui saber que eu era portador de uma doença quando eu comecei a frequentar uma sala de reunião, eu não tinha a mínima noção. Até então, eu sustentava aqueles nomes que se dão, né? É o nóia, é o safado, é o sem vergonha, é o vagabundo, enfim, essa série de adjetivos que a pessoa que está no uso e cometendo insanidade acaba recebendo e aceita. Realmente, eu sou um safado, porque eu quero parar com isso, mas eu não consigo, também não me esforço, e você entra naquele ciclo vicioso de pensamentos e você acaba aceitando esses adjetivos. Então, a partir do momento que eu comecei a trilhar um caminho de recuperação, meu nome foi devolvido, né? Hoje as pessoas me respeitam, têm admiração, então eu não posso guardar isso dentro de uma caixinha de sapato e enfiar dentro de um armário. Isso tem que ser expressado, sim, tem que ser colocado para fora para que outros adictos que estão sofrendo saibam que há uma luz no final do túnel e, com certeza, existe sim recuperação e existe vida após as drogas. Muito bom, Cadu. Muito bom. Excelente participação de vocês. Quero deixar mais uma vez aqui um abraço do Recuperação em Foco, onde vocês encontraram que a dinâmica, que muitas das vezes, até os nossos familiares, eu falo nossos porque eu também tenho identidade com vocês, os nossos familiares, muitas das vezes, nos rotulam, pô, mas será que esse relacionamento vai dar certo? Será que é uma questão de se entender? E aí, nós, eu e o Cadu, que somos os dependentes químicos, muitas das vezes já temos o rótulo, mas muitas das vezes a gente tem os 2 pés atrás
de desconfiança. Então, assim, vocês hoje, de largada, já me ensinam que isso é possível, né? A convivência é possível, o entendimento é possível, você conseguir estacionar a doença, a dependência química, e no caso da Karina, entender toda a dinâmica de uma forma muito mais organizada. Claro que eu acho que vocês devem ter uma orientação, ou com um psicólogo, ou com um terapeuta, ou com um psicanalista, alguma coisa vocês têm, né? Porque faz toda a diferença quando eu estou no time com uma pessoa muito mais especializada para ter um olhar mais criterioso diante dos meus comportamentos quanto adicto e das minhas questões quanto codependente. E aí, antes de eu dar boa noite para a galera, que já tem uma galera entrando aqui, daqui a pouco eu coloco na tela, a diferença, né, da dependência e da codependência. A codependência é diferente da dependência, por exemplo, química ou a dependência emocional, vamos dizer assim. Ela funciona como uma erva daninha que cresce a partir da patologia do outro. Então, a Karina, muitas das vezes, não sei, Karina, mas muitas das vezes você deve ter se perguntado, pô, mas aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu apertei mais, apertei menos? Meu, o que eu fiz? Será que eu sou o gatilho do cara usar droga? Enfim, você deve ter se perguntado isso inúmeras vezes. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o início de toda essa codependência. Com certeza. Eu acho que esse é um sentimento presente na vida de todas nós, né? Esposas, mães, a gente se questiona mesmo, né? Meu Deus, aonde que eu não fui uma boa esposa, uma boa mãe? E isso isso depois que a gente passa da fase da negação, né? De negar o problema de fato. Porque como a dependência ela vai se instalando progressivamente, gradativamente, quando a gente percebe, ela já está num grau muito avançado, já passou muito tempo, né? Então, quando começa a cair a nossa ficha, a gente ainda nega muito. E depois que dessa fase da negação, por me sentir muito culpada, por me sentir não suficiente, a gente tenta muito barganhar com eles, né? Eu tentei muito essa barganha e é uma coisa que acontece muito entre nós, né? Eu vou fazer isso, vou ser uma esposa melhor, onde é que eu tô falhando porque ele tá usando, porque ele tá bebendo demais? Será que eu não sou uma boa mãe, não sou uma boa... Qual que é o meu problema, né? É a pergunta que a gente se faz para que esse outro me deixe, passe a noite fora, vai usar. Eu ajoelhava, pedia, implorava, pedia pelo amor de Deus, falava, se você me ama, você não vai fazer isso. Você não me ama, porque se você me amasse, você parava de usar. Então, assim, todas nós, a gente passa por esses estágios. Isso é comum, né? Eu sempre falo, é comum entre nós, mas não é normal, né? E não deveria ser normal. Hoje, né, depois de um pouquinho, né, de entendimento sobre tudo isso, e essa é sempre a mensagem que eu tento passar para as pessoas, a gente precisa conhecer essa doença. A gente precisa entender a doença do nosso familiar, do nosso marido, né? Porque é muito difícil, imagina, é muito difícil, é lógico que todos eles, nenhum adicto vai querer viver uma vida de adicção ativa, porque é uma vida de perdas, é uma vida de miséria, de humilhação, é uma vida muito difícil, né, de destruição emocional. Então, se você perguntar para um adicto que está numa condição como essa, se você tivesse o poder de parar de usar, você queria parar de usar? É lógico que ele vai querer parar, porque ele sabe, né, a grande questão é que ele não consegue. Mas só que o nosso olhar como dependente, a gente acha que se ele tiver muita força de vontade ali, ele vai conseguir cumprir a promessa. Ele vai conseguir parar por amor a mim, pelo meu filho, né? E não é assim. A gente precisa entender que para tratar tudo isso, precisa de uma rede mesmo, né? A primeira coisa precisa de informação, né? Precisa entender que a gente não consegue sozinha. Que a gente vai precisar, principalmente o codependente, vai precisar estar bem para poder, de alguma forma, colaborar com esse adicto, né? Porque se a gente estiver doente, como nós ficamos, né? Que às vezes eu falo, né? Eu era muito mais louca que ele, eu não usava nada, né? Então eu cometia insanidades completamente sóbria, né? De colocar um bebê de 2, 3 anos dentro de um carro e sair na madrugada em tudo que é bocada atrás de uma pessoa,
né? E coisas assim insanas que não dá para falar, porque são muitas, né? Eu dei só um pequeno exemplo, mas a gente fica muito doente, a gente perde completamente, e é o triângulo da autoobsessão, né, na nossa vida, né? Que é a raiva, é o ressentimento, é o medo, e a gente fica permeando ali naquilo 24 horas por dia. É muito difícil, né? Mas nenhuma de nós temos culpa. Hoje eu aprendi, né? Assim como a gente não escolhe, né? Ninguém escolheu ser codependente, ser adicto, isso aconteceu. Então, já que aconteceu, já que temos um problema, qual que é o nosso papel? É entender sobre isso e buscar uma solução para tentar resolvê-lo, né? Para tentar tratá-lo, né? Estacioná-lo, né? Eu acho que é por aí o caminho. Muito bom, muito bom. E essa questão da codependência, ela chega a ser uma patologia, né? Essa erva daninha, né? Que eu fico em função da outra pessoa, de fato. Então, eu fico me preparando muitas das vezes sempre para o resultado pior, né? Sim. Codependência traz isso. Ah, será que vai ser hoje, né? Hoje será que vai ter mais uma história triste? Hoje será que vai ser mais uma hora mais de sofrimento? Que hora que vai chegar? Com quem vai chegar? Como vai chegar? Será que comeu? Será que não comeu? Será que está fazendo as obrigações? Onde que deve estar? Com pessoas que deve estar. Então, é uma série de perguntas que você fica se fazendo. E aí, uma outra pergunta, mas vamos dar boa noite para as pessoas primeiro? Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui, ó. Primeiro eu quero agradecer a todos que têm entrado aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Tem uma galera nova, tem uma galera que já conhece vocês, que eu vou colocar aqui, ó. Não sei se vocês já conhecem, a Luciana Ferreira. Boa noite, Boa noite, Luciana. Luciana está vindo lá pelo YouTube. Obrigado por estar conectado. Muito obrigada. É um domingo geralmente é um dia mais tranquilo, né? Mais carregando a bateria para a semana, mas a galera está aqui, então obrigado, Luciana, de estar aqui. Aciona o sininho aí, tanto do Recuperação em Foco quanto do @ do Casal Primavera lá no Instagram. Então, que seja muito boa essa live para você. Olha que legal aí, ó. Canal da Cristina. Conheço, muito. A Cristina é minha irmã, Jairo. Que legal. É minha irmã. Bem-vinda ao canal da Cristina. E você desfruta aqui também de alguns momentos bem interessantes do nosso bate-papo. Né? E também está dizendo boa noite, Recuperação em Foco. Obrigado, Cristina. Aqui também é uma pessoa que vocês já conhecem. O né? Marcos. O Marcos. Ele já veio para cá, bateu um papo aqui conosco. Ele é um baita de um profissional, tem feito uma série de movimentos na rede social bem interessantes. Né? Sim. E é bacana. Obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente. Obrigada, Marcos. Printa a tela para você jogar lá no Stories. Tem a Beatriz. Beatriz também acompanha o canal. Né? Obrigado, Beatriz, de estar aqui com a gente. Bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente tem mais boa noite. E agora, por que do canal Primavera? O que vocês pensaram quando vocês já iniciou essa ideia? Primavera. Várias primaveras vocês passaram? Não. Também, mas a Karina vai explicar melhor. O que aconteceu, né? Nós nos separamos, eu e o Cadu, né? Chegou um momento do casamento que não deu mais para mim, e eu não conhecia nada, como eu falei, né? Eu estava ignorante a respeito de tudo. Tava difícil, né? E aí eu saí da minha casa, né? Nós morávamos num apartamento e eu decidi sair mesmo. Eu conto tudo isso que eu falo sempre, tá tudo lá no canal, cada etapa da nossa vida e tudo mais. E aí chegou um dia que eu saí de casa e fui para a casa dos meus pais. Eu já tinha feito isso muitas vezes, mas só que dessa última vez tinha sido definitivo. E nós ficamos um período aí longo, de 1 ano e 9 meses, mais ou menos, separados. E foi uma época que o Cadu, que progrediu mesmo na doença, né? Ele ficou numa situação muito difícil, né? Como eu nunca tinha visto antes. E chegou num determinado momento que a gente precisava resolver a nossa situação como casal, né? Ele estava querendo se relacionando já com outras pessoas, vivendo uma vida, né? Já estávamos há um bom tempo separados. Então, eu também queria ter o direito de viver a minha vida, e éramos casados ainda, e a gente sempre procurou, por mais que a adicção tenha
tentado nos tirar muitas coisas, a gente sempre procurou levar alguns princípios, sabe, Jairo? Né? Eu sempre tentei manter o máximo de princípios possível entre nós, né? Nós sempre fomos muito amigos, muito honestos um com o outro, e durante aquele período foi muito difícil, então, se tivéssemos que terminar, queríamos que fizéssemos tudo direito, né? Casamos direitinho, fizemos tudo bonitinho, então, já que vamos terminar a relação, vamos fazer tudo como tem que ser feito. E aí eu procurei o Cadu, né, e perguntei se ele estava bem. Eu sabia que ele não estava, né, porque a aparência física, emocional... Tava complicado, viu, irmão? Eu sabia, né, e eu falei, olha, Cadu, a gente precisa tomar uma decisão, né, porque você tem que seguir sua vida, eu tenho que seguir a minha, e do jeito que tá, não, a gente não vai conseguir ficar junto nessa situação. E aí o Cadu me pediu ajuda, disse que abriu o coração mesmo para mim, né, e foi uma conversa muito difícil, né? Foi uma conversa sincera e honesta, como há muito tempo eu, principalmente como adicto, não tinha com uma pessoa. Né? E aí eu decidi, né? Eu decidi dar mais uma oportunidade para nossa família, né? Nós temos uma família muito bonita, nós somos pessoas muito queridas pela nossa família, pelos nossos amigos, né? Então eu achei que valia a pena tentar, né? Nós já estávamos há 16 anos, já tínhamos 16 anos casados, né? E tínhamos um filho, enfim, né? Várias questões. E aí eu falei, então tá bom, então vou fazer o seguinte, então você vai ser internado, né? Porque eu achava que uma internação curava o adicto, que ele saía da clínica e estava tudo resolvido. E aí ele aceitou a internação, ele não cumpriu o tratamento, ficou poucos dias, né? E só que quando nós reatamos o nosso casamento, nós reatamos no final do inverno, início da primavera, estava iniciando a primavera. Então, isso sempre martelou, sabe? Porque aquele inverno foi no inverno de 2019, foi um inverno mais frio que eu já passei na minha vida, em todos os sentidos, né? Frio do tempo mesmo, com relação ao clima, frio porque nós estávamos separados, a minha família desfeita, enfim, foi um inverno, um período congelante. E quando a gente reatou o casamento, que foi no início da primavera, parece que virou uma chave, assim, sabe? E a gente meio que, como se nós estivéssemos renascendo de novo, né? Que é um dos significados da primavera. Nossa família estava renascendo. E aí, quando eu fui ter a ideia, né, da gente criar o canal e tudo mais, eu falei, pô, a gente precisa de um nome que não é só colocar um nome, né? Tem que ter um nome que tenha um sentido, um significado. E aí, é por isso que a gente escolheu Casal Primavera, porque foi bem... Marcou o início ali, muito, né? Foi um momento em que nós reatamos, foi algo bastante espiritual também, dentro da nossa fé, da nossa espiritualidade, foi algo, um mover bem... Foi um momento ímpar, né, de ser vivido. Inclusive, deixa eu aproveitar. Tudo isso que eu conto, né? Eu escrevi um e-book, Nenhum Inverno Dura para Sempre, e nesse e-book eu conto essa trajetória, adicto, codependente, casamento, e eu conto isso fazendo uma analogia mesmo com as estações do ano, né? A gente começa primavera, verão, outono, inverno, e aí a gente vai contando a nossa história, né? Eu vou contando, escrevendo a nossa história período, né? Dentro dessa analogia das estações. Então, falando aí para quem estiver assistindo o vídeo, se quiser conhecer, tá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o nosso e-book, Nenhum Inverno Dura para Sempre, uma história para despertar você para uma primavera também, uma mudança de vida. Nenhum inverno dura para sempre. É, né? O nome do e-book, Embora nenhum inverno. Parece que não vai acabar nunca aqueles dias frios, mas... Cara, que é impressionante, né? Muitas das vezes, né, a gente sabe que existem muitas pessoas, muitas famílias não sendo orientadas, né? Eu percebo isso porque, assim, eu respiro dependência química desde... quando eu entendi que isso é um chamado. Tentei trabalhar em outras áreas, mas eu não consegui, não me dei bem. Porque eu acho que trabalhar com essa questão, além de aprimorar o Jairo como pessoa, é eu saber, de fato,
que eu tenho uma missão. Não foi por acaso que eu fui para as drogas, não foi por acaso que eu encontrei todo esse abraço que as drogas me deu, todo esse abraço que as pessoas que fazem o uso de drogas me deu, e eu fui entender tudo isso através de ferramentas, através da psicologia, através de outras vertentes que hoje me completa. Então, hoje eu trabalho e vivencio essa questão. E eu sei que muitas famílias precisam de mais de orientação. Por quê? Hoje, por exemplo, eu conversei com uma pessoa e a pessoa me disse assim, olha, eu não sei o que se trata a doença, a minha esposa está usando muito álcool e eu estou desconfiado que está fazendo outras questões por conta dos comportamentos que vocês em rede social estão dizendo, mas eu não consigo identificar. Então aí, é como se fosse, não sei se vocês têm essa identidade, mas eu acho que é como se fosse um assunto meio que dá medo de você tratar com o seu esposo ou com a sua esposa ou com o seu ente querido, até por conta das reações. Né? As nossas reações contra dependentes químicos, a gente vai de 0 a 100 em menos de 10 segundos, quando eu estou no uso. Né? Sim. E aí fica um pouco pisando em ovos, é um assunto meio delicado. Né? E quando vocês trazem toda essa dor e sofrimento que vocês passaram, história de vida na prática, e hoje vocês verbalizam que a condição de vocês mudou diante de um monte de situação. Cadu, você está de parabéns, porque foi a única maneira que você encontrou de reatar as possibilidades do seu casamento, de reatar as possibilidades de te encontrar com você, de te encontrar com o seu poder superior, que eu acho que, além de tudo, é o poder superior que rege todas essas coisas. Com certeza, a nossa fé funciona assim também. É tudo com ele, porque capacidade eu não tenho, né? Muitas vezes eu me sinto bem incapaz de realizar esse trabalho de ajuda, mas é bem como você falou, é como se fosse um chamado, né? Não foi em vão. Eu falo, poxa, podia ter dado uma segurada, né? Porque o sofrimento foi intenso, né? Podia ser um pouco menos, mas eu percebo que cada experiência que eu passei, quando a gente vai conversar com um adicto que vem, né? Se expressar, falou, estou passando uma situação assim, assim, assado, geralmente são coisas que eu vivenciei. Então, a gente tem propriedade, né, por ter vivido aquilo, para poder aconselhar, explicar o caminho que eu trilhei, que funcionou, mas eu queria que tivesse sido um pouco menos de sofrimento. Como seria melhor, né? A gente entender um pouco menos com dor, né? Mais amor. Poxa, mas acho que eu era meio rebelde também, então tinha esse lance. Olha que legal que o Marcos fala aqui, ó. A codependência também tem uma resistência em admitir a doença. Qual orientação vocês podem trazer para essas famílias que não aceitam? Olha que legal. Nossa. A gente sempre acha, né, que a gente vai conseguir dar o nosso jeito, né? A gente sempre acha isso. Mas chega uma hora e assim, é por essa hora, é por esse momento que eu torço, né? Que as famílias cheguem, que elas entendam que tudo aquilo que está acontecendo na vida do adicto, né, não está sob o controle daquela família, não está sobre a responsabilidade daquela família, né? Não, como a gente já falou, aquela mãe, ela não tem culpa, né? E uma coisa que com relação a essa pergunta que ele fez, uma coisa que a gente, como família, nós precisamos, assim, trabalhar essa aceitação em nós, não esperar o dependente químico ter uma iniciativa, pedir ajuda, não esperar isso. Eu sempre falo para todas as esposas, para todas as namoradas, é uma regra básica, sabe, Jairo? Se você, né, no caso das esposas e das namoradas, né, porque nós escolhemos um parceiro adicto, né, é uma escolha, né? No caso das mães, por exemplo, a gente não escolhe o filho, né, ele vai ser seu filho para sempre, mas a esposa e a namorada, existe ex-marido, existe ex-namorado. Então, nesse caso, eu sempre falo, se você tem um relacionamento com um adicto, né, um dependente de álcool, de drogas,
entender sobre a doença dele, conhecer sobre a doença dele, frequentar um grupo de apoio, né, se informar, estar fortalecida, ter segurança para lidar com as situações que vão acontecer, porque são muitas, né? Não é uma opção para nós, é uma condição, né? Isso tem que ser uma verdade. Porque, assim, se você não tiver um mínimo de informação, uma rede de apoio, e quando eu falo em questão de informação, eu bato muito na tecla do grupo de apoio. Por quê? Porque o grupo de apoio, a meu ver, né? Eu sou uma novata, né, de recuperação, posso dizer assim. Mas, a meu ver, o grupo de apoio é uma das melhores ferramentas para o familiar, porque ele é gratuito, porque ele tem todos os lugares de fácil acesso diariamente, e porque ali são vidas reais, ali é cotidiano, é dia a dia. Então, você aprende ouvindo uma outra esposa, uma mãe, você aprende ouvindo uma devolutiva de um moderador, né? Eu participo assiduamente dos grupos, né, de amor exigente, dos grupos da nossa Irmandade aqui em São Paulo, né, em São Caetano. Eu sou uma adicta de sala de reunião. Eu não perco reunião, assim. Está na minha veia, sabe? E eu quero estar ali, eu quero acompanhar o caso das pessoas, né? Porque muitas delas me procuram para, né, pedir, às vezes, uma sugestão, uma orientação, e eu quero entender, eu quero conhecer, né? E essa prática vai trazendo para a gente essa aceitação. A família precisa procurar um grupo, porque ainda que a família não queira aceitar, não queira buscar ajuda, ela tem que dar um primeiro passinho. E se ela ouvir todo dia que é uma doença crônica, progressiva e fatal, é uma doença crônica, todo dia ela vai ouvindo, todo dia ela vai ouvindo, todo dia ela vai ouvindo, isso vai, e não só ela ouvindo, né, ela testificando dentro da realidade dela, que realmente o que ela está ouvindo, né, acontece, então isso vai trazendo essa aceitação, mas com certeza é o passo mais difícil, é o primeiro passo, a admissão, né, a gente tem que admitir, né? Às vezes, essa aceitação, ela ocorre de imediato, mas às vezes ela é progressiva. Sim. Também, a pessoa vai aos poucos caindo a ficha, né? Chega muitas pessoas também que não aceitam e acabam abandonando o tratamento, o grupo. Rola de tudo, assim, nesse sentido, né? Mas tem pessoas que chegam e já entendem de cara, já aceitam que realmente elas estão dentro de um problema e que precisa ser tomada alguma atitude. A gente vê que são as pessoas que alcançam melhores resultados e mais rápido. Sim. Começam ali a ser um pouco mais linha dura com o adicto já não consegue mais manipular a família com facilidade, porque a pessoa começa a entender o mecanismo que o adicto usa para poder estar conseguindo fazer uso, né? Então, vai se criando bloqueios, e o adicto começa a se ver também meio que num beco sem saída, e geralmente eles vêm para a sala. Alguns aceitam, temos alguns cases aí de sucesso de pessoas que estão com a vida transformada, mas tem alguns que chegam, também não querem, e a gente não consegue mudar a outra pessoa, né? Mal eu consigo mudar a mim mesmo, né? Então, quem que dirá o outro, né? Às vezes dá vontade de abrir a cabeça do ser humano, falar, é assim, meu amigo, mas eu não tenho, né, esse poder, é com poder superior, é que você disse no início, né? A gente lança a semente, e aí a pessoa que vai ter que trilhar o caminho dela. Para mim foi um choque, né? Logo quando eu comecei a frequentar o grupo, eu ouvi numa sala de mútua ajuda que eu era portador de uma doença. Eu falei, pô, peraí, cara, eu vim aqui precisando de ajuda, agora os caras estão me pondo doença, velho. Então foi um choque ali de realidade. E rapidamente eu entendi, eu falei, cara, se é uma doença e se ela tem ali a sua progressão e ainda é crônica e pode ter fins fatais, eu vou procurar conhecer um pouco mais sobre essa doença e ver qual farmácia eu compro remédio para me alcançar a minha cura, né? E aí eu caí do cavalo, porque não tem nenhuma farmácia, um remédio mágico, né? Porque às vezes as pessoas esperam essa fórmula mágica. Pô, eu vou lá uns dias, pego um remédio e resolvo o meu problema. Então, a partir que eu aceitei ser portador, eu busquei conhecer. Pô, doença tem tratamento. E aí eu estou buscando até hoje, né? A cada dia mais o tratamento adequado para que funcione mais e para sempre, né? Que eu não quero voltar para aquela vidinha. Legal.
E agora, uma questão que você disse, né? Cada um vai ter o seu despertar. Eu tive meu despertar depois de 7 internações, que eu conto assim, 7 concluídas. Mas aquelas que eu não concluí, pulei o muro, quebrei a vidraça, pulei a sacada, o cachorro correu atrás de mim. Eu não conto isso, mas 7 internações que eu iniciei e terminei não deram certo. Foi na última que eu resolvi aceitar e resolvi ver que o meu estado não era aquele. A minha organização como pessoa não era aquela. Então, quando eu tive esse despertar, né, poderia ter sido antes? Poderia, mas ele Ele determinou. sabe, é. Então, talvez se eu tivesse antes, eu não teria hoje uma experiência, eu não teria hoje uma compreensão de tudo isso. Né? E Sim. aí, queria te fazer uma pergunta, Cadu. Como é para você hoje, cara? Né? Desde 2019? Né? 2020. Desde Começo 2000. de 2020, final de 2019, a gente começou a conhecer um pouco. Como é que é para você, cara? Hoje você, pelo que a gente entende quando família, você deve ser o esteio da tua família, você é pai, é esposo, é filho, é irmão, você é funcionário. Como é que você trata essa dinâmica toda que, cara, nós, limpos, nós temos uma baita de uma responsabilidade. A Sim. primeira responsabilidade é comigo mesmo, é aceitar que eu tenho boleto para pagar, eu tenho responsabilidade no trabalho, eu tenho uma responsabilidade como pai, como educador, como companheiro. Como é para você esse sabor da tua recuperação hoje com qualidade que vocês estão se encontrando aí, e você, particularmente você com você, ou você com seu terapeuta, ou você com um grupo de escolha, como que é? Como que você lida com tudo isso, cara? Com a dinâmica toda de vida, que muitas das vezes as pessoas não conseguem retomar para a vida com qualidade, porque fica nesse looping de recaída, de recaída, de recaída, de recaída, não consegue. Como que você convive com essa parada? Cara, eu sou meio extremista, né? Voltando ao que eu disse, né? Após realmente aceitar que eu sou impotente perante a adicção, eu não tenho escolha. Eu sou adicto, vou ser sempre adicto, e é para o resto da vida. Então, eu procuro me policiar diariamente. Eu falo que o preço da minha liberdade é a eterna vigilância, né? Eu sou um cara que gosto de ser livre, de fazer as minhas coisas, ninguém pegando no meu pé. Acho que todo adicto, né? Adicto não é muito fã de ninguém buzinando e cobrando. Mas eu acordo, já tenho um foco, né? De ler uma literatura. Eu sou envolvido em muitos grupos de apoio, então ali já começa logo cedo o bom dia, aquele bom dia mais simples, já faz eu lembrar que eu sou um adicto, que o dia está começando para mim e que são mais 24 horas para eu me manter limpo e sóbrio, né? Não só limpo, sóbrio. Então eu tenho uma rotina eu trabalho com marcenaria, eu tenho uma marcenaria onde eu fabrico móveis, uma produção própria, não é uma mega empresa, mas a gente consegue ser o arrimo da casa. No início, a Karina, ela estava trabalhando num consultório odontológico, ela segurou o rojão ali nos primeiros meses que a gente voltou, fiquei internada, ela segurou ali um período, mas quando eu voltei, eu não me senti confortável nem bem em estar sendo... Não é uma questão nem machista, mas ver a Karina trabalhando, se dedicando, se esforçando, e eu acomodado. Eu nunca fui esse cara de ficar acomodado. Eu me disponibilizava para fazer tantas coisas para conseguir substância e hoje eu não posso usar, né, essa motivação para trazer um sustento para minha casa. Então, eu voltei a trabalhar na minha área e quando as coisas começaram a acontecer de uma maneira bacana, consegui ver dinheiro, né? Não é fortuna não, mas que já dava para a gente pagar um aluguel, se alimentar, pôr o alimento para o meu filho. Falei, Karina, acho que é hora da gente seguir o nosso caminho. E foi mais ou menos no mesmo período onde surgiu o canal do Casal Primavera. E aí, quem tem canal no YouTube, trabalha com página Instagram, sabe que parece que é muito simples ali quando está na tela, mas requer, né, um tempo muito grande, é uma edição de vídeo, é gravar, é estrutura, que a gente tem ainda uma estrutura de certa forma precária, nós não temos um estúdio,
é gravado em casa com uma lâmpada aqui, um cachorro latindo, um caminhão. Então, é bem difícil, muitas vezes, gravar um vídeo para postar ali com um pouco de qualidade. O foco principal é levar a mensagem? Mas a qualidade também influencia. A gente quer apresentar um material bonito, agradável da pessoa assistir. Então, eu falei, Karina, se dedica nesse trabalho, a gente não temos remuneração por isso, mas enquanto eu puder trabalhar, né, e bancar e financiar a nossa casa, o nosso alimento, o combustível do nosso carro, a nossa internet, que tem que ser paga para ser postados os vídeos, enquanto eu tiver condição e força física para manter e você puder focar em realizar o seu trabalho, e quando começou as esposas chegar, hoje chega, em média, pelo menos umas 5, 6, até às vezes 10 por dia, pedindo ajuda. E a gente viu essas pessoas sedentas de uma mensagem, de um fio de esperança, e o canal está proporcionando isso. Falei, é o caminho. Então, muitas vezes eu fico sem gravar, até a Karina fala, você precisa gravar, é um casal, né? Tá aparecendo o canal da Karina. É um casal, mas eu falo, Karina, vai mandando, de vez em quando eu ponho a cara aqui, falo alguma coisinha, e eu vou trabalhando ali para a gente poder se sustentar e você tocar. Então, eu já acordo com esse pensamento na cabeça. Eu falo, eu tenho uma família, eu tenho um filho, que ele me respeita no dia de hoje, eu tenho muita amizade, sou muito próximo do meu filho, a gente gosta de estar junto e assistir jogo. Agora mesmo acabamos de apanhar ali do Flamengo, mas nós estávamos assistindo um jogo junto. E então, assim, são esses detalhes que também vai me trazendo de volta para a minha realidade, saber quem eu sou, né? Porque muitas vezes a minha realidade não era a realidade adequada, né? Ela era bem deturpada dos fatos. Eu sempre trabalhei, tentei, mas o dinheiro nunca chegava em casa, né? Ele sempre ficava na rua. Então, a minha rotina é essa. Focar no trabalho, tendo ciência, né? De manhã eu já desperto sabendo que eu sou um adicto, vou trabalhar em prol de também poder a Karina ter um pouco de liberdade em poder realizar o trabalho dela, e é o que eu falo, a gente vê família sendo restaurada, isso é uma alavanca, é um pontapé assim, vai para frente, amigo, vai em frente, é muito legal, né? É satisfatório demais, você saber que aquilo que você está transmitindo, está salvando vidas, está salvando famílias, e você está sendo usado por um poder superior para levar essa mensagem, é fantástico, né? Então a gente sempre traz muito essa gratidão no coração de poder ser um instrumento do poder superior nessa terra. Uma terra onde tem muitas pessoas que desprezam, principalmente essas pessoas que têm um familiar que é usuário ou o próprio usuário, é a vergonha, é um misto de sentimento, como foi dito, né? É muito terrível, muito intenso. Então, já sofre por si só. E a gente poder levar ali um fio de esperança, isso motiva eu estar limpo cada dia mais. Né? Não é fácil. Tem dias que são pesados. Você é adicto, está limpo já há um bom tempo, e tem dias que são complexos. Mas sabendo usar, né, as ferramentas que estão disponíveis para o adicto se manter limpo é fundamental. Né? Ter aprendido a usar as ferramentas para ficar limpo foi essencial. Legal. E o interessante disso tudo que a Karina falou, você fez o tratamento, mas entendeu a dinâmica da tua família, que quando você voltasse, você teria que ter uma outra característica como pai, como esposo, outra situação. Eu acho que isso que é bacana. Né? A gente já está quase nos 10 últimos minutos da live. Ó, Beatriz, a gente acha que é uma fase, né? E vai passar, exatamente. E não é só uma fase, isso passa. Depois que você entender. Enquanto você não entender, você não vai passar, mas se não tiver nada por osmose, é muito empenho e dedicação. Olha quem está aqui conosco, vocês conhecem? Karina Meneguzzi. A Karina, ela chegou até mim através de vocês. Ah, é? Bastante gente. Eu acho que eu já vi, eu não lembro de todo mundo, mas a gente sempre vê um nome ou outro e fala, ai meu Deus, será que eu conheço? Pessoal, escrevam aí da onde vocês estão falando, para a gente saber aonde nós estamos alcançando vocês. Então, Karina, seja bem-vinda. Escrevam aí o endereço de vocês, aí o estado de onde vocês estão, porque a gente quer saber de onde vem tantas pessoas assim. Karina, aciona o sininho lá no Recuperação em Foco, tanto no YouTube, acho que você já fez, mas lá no Instagram também.
e do pessoal do Casal Primavera. Daqui a pouco eu coloco o endereço deles. A Marli também está vindo lá pelo Facebook, está dizendo que é Salto do Jacuí. Caramba, nem sei onde é isso. É no sul. Pode ser que no sul do RS ali, mas não sei se é no sul. Né? Marli, desculpa. Vem aqui, ó, Iranilton. Boa noite, companheiros, também. Boa noite, Iranilton. Legal, a presença de vocês faz toda a diferença. Façam os seus comentários, a gente está quase terminando a live aí. Vai ficar gravada, vocês podem fazer os comentários depois também. A Flávia Mello. Olha lá, boa noite. Vai ouvindo e passando um filme, né, na cabeça. Olha a outra mensagem dela. Oro para que meu marido aceite o tratamento. É isso. É importante orar mesmo, sabe, Flávia? Mas eu aprendi uma coisa, né? Que a oração, ela é fundamental, né? E a oração, ela tem duas palavras, né? Que é o orar, que é quando a gente fala, e é a ação, a gente precisa agir. A gente precisa tomar atitudes, né? Mudar primeiro a nós mesmas, para que a gente consiga impactar a vida dessa outra pessoa. Então, ore, mas também tome atitudes, minha amiga. É isso que eu desejo para você e você vai conseguir. Vai ver resultados. Bacana. Aqui tem mais um. Lento, diz que a doença é muito parecida, a codependência e a dependência. É sim. Eu falo que a codependência, a substância deles somos nós. Exatamente. E o adicto em recuperação, se ele bobear, ele vira codependente dos adictos que estão chegando. É uma parada maluca. Ainda mais nós que trabalhamos na linha de frente disso tudo. Sim, nossa, cara. Olha que legal aqui que a Beatriz fala. O grupo de apoio é fundamental. Também não perco reuniões. Meu filho é alcoólatra e está há 8 meses em comunidade terapêutica. Gradua dia 11/6. Parabéns para ele. Virá para casa e começará uma nova fase para nós. Está ansiosa. Vai dar certo, Beatriz. Força, fé e esperança. É isso aí, Beatriz. Muito bom. Aí vem o Marcos também de novo. Ó, gratidão. Como é maravilhoso ver a vida de um olhar de um adicto vivo e limpo. Legal, Marcos. Cara. É maravilhoso. É todo dia um novo milagre, né? Só de saber que está vivo e tantas situações, né, que nós passamos e cada livramento que o Poder Superior nos deu e está vivo e está podendo falar um pouco sobre recuperação é algo do céu mesmo. Não tem outra explicação. Eu não aguento muito, às vezes sai uma lágrima aqui, mas vocês não conseguem ver. O olho chega daquela marejada, né? Cara, mas é impressionante. O Marcos também, ele fez um vídeo para a esposa dele esses dias, né, no aniversário, e eu fiquei vendo aquele vídeo durante o dia todo, cara. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. Mas a esperança que brota de novo em nós, né? Algo que dá vida. Pode ser uma coisa tão insignificante para as pessoas, mas para nós tem um valor tremendo. Imenso. É uma coisa. Eu não consigo explicar a situação. Por exemplo, hoje eu estava, né, passei o dia diferente e tal, mas parece que você sai da rotina um pouquinho e você já te remete às condições que você passava 24 horas atrás. Você fala, pô, mas... Por exemplo, eu não sabia nunca mexer em celular, em tecnologia. Hoje, através do Poder Superior, através das possibilidades, tem o canal. E as coisas vão acontecendo, as pessoas vão me perguntando, a gente pode orientar. Hoje a gente está sendo transmitido, viu, galerinha que está entrando agora? Além dessas 3 plataformas que a gente já transmitido aqui simultaneamente, nós estamos sendo transmitidos a 129 países, através de uma parceria, né, que chegou até nós, que ofereceu esse trabalho e que vai acontecendo, as pessoas vão sendo alcançadas, né, através de todo o movimento, que não é de mim, não é da Karina, não é do Cadu, é do Poder Superior. E as pessoas vão se ajuntando, né? E eu acho que é muito interessante. Então, não tem como não marejar os olhos. Sim.
Olha aí a Karina. Gratidão por ter encontrado vocês. Valeu, né? Obrigada, Karina. Continua com a gente, hein, Karina? Vamos em frente, vamos em frente. Ambos os canais são maravilhosos. Eu acho que está falando tanto do Recuperação quanto de vocês. Está acompanhando também o Marcos lá. O Lento está falando lá, ó, Lento, Rio de Janeiro. Que legal. Legal. A Beatriz Novo Machado. Rio Grande do Sul. Legal, né? A Karina de Dourados. Legal. Grosso do Sul? Mato Grosso. Vem aqui a Andresa. Olha lá, Vitória, Espírito Santo. Desse casal. Acompanho os dois canais. Parabéns pela recuperação de vocês. Tem me ajudado muito na minha recuperação. Creio que meu esposo vai obter esse despertar. Amém. Vai sim, Andresa. Fica firme aí no seu propósito, que quando menos se espera, as coisas acontecem. É como foi dito, né, meu? A gente vai trilhando um caminho, muitas vezes, que a gente nem sabe o que vai acontecer. A gente só põe o pé na água e vai andando. E o mar abre repentinamente. É uma parada muito legal, né, cara? Agora, para a gente já iniciar o nosso final do nosso encontro, para vocês dois, né? O que tem sido a vida para vocês dois com tudo que vocês estão vivendo, com essas possibilidades de família se achegando, com essas possibilidades que vocês estão enxergando de ajuda, que vocês possam de fato ser acolhedores. O que vocês acham de tudo isso que está acontecendo? Vocês já você falou que isso chegou atrás de uma brincadeira, né, dentro do carro, e aconteceu, e hoje vocês estão vivendo aquilo que foi outrora falado numa descontração. Mas o que vocês entendem hoje, né? Lembrando que hoje o assunto drogas ele é muito mais relevante, né? E assustador. Antigamente, para eu fumar o meu baseado, eu precisava de 5 pessoas no máximo, no mínimo. Era uma pessoa que soubesse dirigir, uma pessoa que soubesse enrolar o baseado, outra pessoa que pudesse ir na biqueira comprar, porque eu também não tinha coragem, e mais 2 pessoas que podiam, ver o que estava acontecendo e o outro ter o isqueiro. Então, 5 pessoas podiam fazer um baseado. Hoje, as coisas se tornaram muito mais fáceis. Sim. Então, como é que vocês enxergam? São 2 perguntas. Como é que vocês enxergam a situação de vocês que vocês estão vivendo? Como que vocês têm você consegue fazer uma projeção disso? O que vocês querem se tornar diante do que vocês estão vivendo? E o que vocês acham dessa questão? Desde políticas públicas até uma ação com mais veracidade, tanto de escola quanto de comunidade, enfim. Começando aí na questão pública, né, que aqui em São Paulo, pelo menos, quem não assiste noticiário, todo mundo acaba vendo uma notícia ou outra da Cracolândia, né? É um problema que já se estende aí, diversos governos passaram, alguns até prometeram, nós vamos acabar, né, com a Cracolândia. Acabar com a Cracolândia é fácil, difícil é acabar com o crack, com o usuário. Ali o espaço é fácil acabar, né? Então, é um problema muito sério. Eu falo muito sobre isso nas reuniões, que eu levo a minha recuperação a sério. A gente brinca, eu sou um cara bastante brincalhão, descontraído, mas quando o assunto é a minha recuperação, eu permanecer limpo, eu levo muito a sério. Porque, como você disse, hoje banalizou, né? Qualquer esquina, você vê adolescente, acende um baseado no meio da rua, sem pudor nenhum, sem respeito a um idoso, a um transeante, uma criança, não tem problema nenhum. A pessoa acende como se estivesse acendendo um cigarro, não faz a menor diferença. As pessoas usam no meio da rua. Quando eu já fui jovem, né? Quando eu era jovem, o que você falou, era escondido. A gente ficava, às vezes, atrás do muro de um cemitério que tem aqui próximo, no campo de futebol, o mais isolado possível. E hoje está escancarada a coisa. Então, a gente vê que, realmente, a droga tem tomado conta da sociedade. E cada vez mais sendo inserida, e cada vez mais essa onda chegando dentro dos lares. Muitas vezes as pessoas falam, não, um vizinho, um fulano de não sei onde. Hoje não.
é uma série de pessoas próximas que fazem uso. Então, se tornou algo comum e como se fosse uma epidemia, né? Uma epidemia. Então, o trabalho que a gente faz, que o Jairo faz, o Marcos, enfim, uma série de pessoas faz, ainda é um trabalho muito de formiguinha em relação à necessidade que se tem de ser falado. Antigamente tinha campanha, pessoas iam nas escolas, faziam... Eu lembro, quando eu era criança, iam pessoas falar sobre drogas nas escolas como uma forma de prevenção. Hoje, nunca mais ouvi falar que existe. Se existe, talvez em algum estado, possa ser aqui em São Paulo, eu nunca mais nem ouvi falar sobre isso. Tem que ser realizado um trabalho muito sério com os adolescentes e crianças, porque é uma geração que está vindo com muita força. A gente vê na televisão drogas novas surgindo e a gente vai se tornar refém de usuário de droga, infelizmente, porque as políticas lucram muitas vezes com o tráfico e quanto mais usuário tiver, mais dinheiro no bolso, então acaba se tornando algo meio difícil de ser combatido. Mas eu falo, enquanto eu tiver força, tiver voz, eu vou levar essa mensagem e ajudar aquele... tem uma história, né, que o mar teve uma reviravolta, as ondas trouxeram ali muitas conchas, ostras, e ficaram ali na orla. E tinha um rapaz sozinho devolvendo isso para o mar. E chegou um rapaz e perguntou para ele, você acha que você vai conseguir jogar de volta para o mar toda essa fauna marinha que chegou aqui? E o rapaz respondeu, toda eu não vou conseguir, mas a minha parte eu vou fazer, né? Então, o nosso objetivo de vida é esse, é fazer a nossa parte. Enquanto nós pudermos levar essa mensagem, se tornou o nosso propósito de vida. Uhum. Muito bom. Quer falar, Karina? É isso aí. Eu me identifiquei com a sua fala, né? É o trabalho de formiguinha mesmo, né? É o que a gente pode fazer, é o que a gente tem hoje, né? É o que nós podemos fazer dentro das nossas condições. O Cortella fala uma frase parecida a isso, né? Se você não tem condições para fazer algo muito grande, faça o que você pode fazer dentro das condições que você tem. Então, é isso que a gente faz, né? Eu não me posiciono a respeito de muitas outras questões sociais, porque eu ainda não me sinto, sei lá, talvez madura o suficiente para isso, né? Eu acredito que eu preciso ainda andar mais alguns quilômetros, né? Mas eu acredito que também tudo isso é um preparo, né? Um preparo meu, um preparo do meu poder superior, mas com certeza eu quero ser uma voz, né? Influenciadora, né? Levando essa mensagem, né? Para quem não tinha, para quem não tinha ninguém, não tinha 10 seguidores, não tinha 100 inscritos, a gente vê as nossas redes crescendo, então você vê que aquele trabalho que nós estamos fazendo está surtindo efeito, está transformando a vida das pessoas, está levando informação, né? E se eu puder ajudar uma pessoa, né, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, eu acho que esse é o caminho, né? A gente começar devagar, né, com as condições que a gente tem. E você falou que você fez a pergunta também, né? Como que é a nossa vida hoje, né? Olha, só por hoje, graças a Deus, tá tudo bem, Jairo. A gente tenta fazer a nossa parte, né? Não só nessa questão da nossa recuperação, né? Mas assim, a gente entendeu que tudo que a recuperação nos trouxe, o programa, né, de 12 passos, tudo que a gente aprendeu, são princípios, né, que a gente precisa ter, até mesmo se a gente não tivesse um adicto na nossa vida, né? A honestidade, a transparência, a boa vontade, a disposição. Respeito, né? Fundamental. É maravilhoso. Olha, eu sou uma outra pessoa antes de conhecer esse programa, antes de começar a viver esse universo, sou uma outra Karina. Eu cheguei uma pessoa, um grupo de apoio, e hoje eu sou outra pessoa, né? Mudei meus caminhos, minhas carreiras profissionais, né? Estudo hoje para ser uma psicanalista futuramente aí, então quero entender mais sobre o comportamento humano, sobre essas questões emocionais das pessoas, né? Está pronta mesmo para poder... como é que fala? Fugiu a palavra aqui. Colaborar, né? Não é essa palavra, mas enfim, né? Para poder... Uma estrutura melhor, maior. Coube também, colaboradora, acolhedora, tudo cabe nesse momento.
Cara, Que legal. Obrigado pelo serviço, companheiros. Sou de São Paulo, meu ingresso foi no Santa Cecília. Legal, ó. Mas estou me mudando para Ubatuba agora só por hoje, 5 anos, 5 meses e 22 dias. Legal, companheiro. Tamo junto. Parabéns. Bom, pessoal, não vou estender mais, né? Hoje é domingo, vocês estão aqui em família, né? Nossa, mas a hora voou, cara. Passou muito rápido. Vamos entender melhor aí, de repente vocês vêm mais vezes para cá sim. Continua a nossa saga. A gente ainda não tem essa malemolência, essa experiência aí de fazer live, mas quando a gente começar, você também vir fazer live no nosso canal, aprender um pouco esse mecanismo aí, porque a gente acho que nunca fez, né, amor, live no nosso canal? Não, nunca fizemos. Tem que aprender. É legal, Eu não sabia nem pegar no celular, Cadu, de verdade. Fui convidado por uma outra rede que a gente fazia, e aí eu comecei a fazer vídeo curto, daqui a pouco eu comecei a moderar, e aí é assim, funciona. Tem que dar o primeiro passo. Às vezes vai de um jeito que sai, mas vai. É isso aí. Bom, deixa eu ver quem está vindo aqui pelo Facebook. Ó. Karina Augusto também está nos assistindo aqui pelo Facebook. Não aparece para vocês porque eu só tenho ela como amigo. Mas tem uma coisa, Karina, que você pode ver. Ó, eu vou colocar aqui nos comentários, no rodapé. Ó, lá, para você se inscrever, para você fazer seu ingresso, você tem que acessar essa StreamYard.com. Como que você faz isso? Clica no meio da tela, se você tiver com o celular, vai aparecer a descrição dos meninos aí, e lá embaixo vai ter um endereçozinho azul, que você vai clicar nele, vai te direcionar numa outra plataformazinha, que você vai fazer sua inscrição, é super rápido, você só vai fazer o login do teu Facebook, e aí você volta sempre para a live para dar boa noite, para poder colocar a sua foto e o seu comentário. Então não é difícil, viu, Karina? Faça isso da próxima vez aí, aciona aí o seu sininho também para ser colaboradora do nosso canal. A Ju também, Ju Massaferro, também está nos assistindo lá pelo Facebook. Deixa eu ver se tem mais alguém. E aí tem o Wagner Rosa, que já deu boa noite para nós, a Marli, enfim. Pessoal, quero agradecer todos que vieram para nos prestigiar. Olha o Marcos de novo aqui, ó. A live sempre é espiritual. Vai com o poder superior. É isso aí. Né? A Karina também está contribuindo. Vocês são muito necessários. Espero um dia poder dar um relato junto com meu esposo. Só por hoje. Vai conseguir, é isso, é fé. A fé que move tudo. Funciona. Exato. Bom, vocês dois também quero agradecer em nome do Recuperação em Foco. Foi um baita do espaço aqui que vocês vieram trazer. Vamos construir outros encontros. Eu acho que é interessante que a gente une forças aí. Sim, somar forças. Acessar as pessoas, né? O Recuperação em Foco está às ordens, né? Para que vocês, se quiserem trazer outros profissionais, outras famílias que funcionam, que vocês atendem também. Quero deixar aqui claro que a gente mencionou bastante sobre o Amor Exigente, até eu coloquei aqui o site que vocês têm acesso. Acessem o Amor Exigente, é interessante o processo deles, é interessante como que eles funcionam, as famílias realmente se identificam nesse programa. Eu sou muito fã, sou suspeito de falar isso, porque o início de tudo foi com o Padre Haroldo, onde eu também trabalhei no Instituto Padre Haroldo. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse grupo. Tive aqui com alguns integrantes, né, voluntários desse programa que tem resultado. Então, além disso, o Casal Primavera também faz uma mentoria, né, Karina? Se de repente tiver aí famílias querendo acessar um pouco mais, entender um pouco mais, ter um feedback sobre a doença, ter um feedback sobre a codependência, o casal também vai te assessorar, tenho certeza disso. Então, acessem lá o @, vou colocar de novo, Casal Primavera, lá no Instagram. Lá vocês têm bastante material, acessem eles. Aqui também no Recuperação, pode vir aqui, a live vai ficar gravada no canal e vocês vão ter o acesso, tá? Quer fazer suas considerações, Cadu, por gentileza? Sim, quero agradecer, né, dentro do que você falou a respeito do Instagram, a gente dá ali realmente um suporte, uma orientação, pode nos procurar que com certeza
vai ser ouvido, né? E nas nossas possibilidades vamos direcionar. Quero agradecer, né, a oportunidade aí de poder mais uma vez expressar, falar um pouco sobre a nossa história e, de alguma forma, ajudar o próximo, né? Uma vida que vale a pena, né? Uma vida que a gente não vive para a gente, mas em prol de fazer pelo outro. E isso é incrível, né? Isso é entender o sentido da vida. E desde que eu entrei em recuperação, foi algo que despertou muito forte dentro do meu coração, né? Do meu ser, poder ajudar o próximo, estender a mão. Eu que passei por tantas necessidades e hoje ter condições, né, de ajudar ao outro, isso eu sempre expresso a minha gratidão ao meu poder superior por isso. Então, agradeço a você, Jair, a todos que estiveram presentes aí na live, e vamos para uma próxima aí, não vamos ficar só nessa. Legal. Karina, quer falar? Também agradecer, Jairo, obrigada pelo convite. Obrigada a todos, né, que tiveram aqui presentes com a gente, que nos ouviram, né? A gente sabe o quanto é importante, a gente valoriza, né, muito as pessoas que ouvem, né? Porque a gente sempre vai aprender alguma coisa uns com os outros, né? Eu sempre estou aprendendo com todo mundo que eu acompanho, com as pessoas que nos mandam mensagens, que comentam nos vídeos, né? Nós estamos aqui para servir, né? Uns aos outros, então isso é muito importante para mim. Quero agradecer, fiquei muito feliz de participar, espero que tenhamos sim uma nova oportunidade. Se Deus quiser, foi um prazer. Muito obrigada, viu, Jairo? Imagina. Trouxe aqui, ó, para você ver o nosso neném. O cachorrinho. A Luna que está aqui. A Luna às vezes dá um pulo assim, agora mesmo eu bati aqui, senão eu ia derrubar a copa aqui. Mas os nossos pets hoje é a nossa alegria. Com certeza terão outros encontros. Hoje foi o primeiro de muitos deles e quem sabe uma parceria aí que pode ser fixada na recuperação. Com certeza vai dar tudo certo. Tá? Legal. Então, fiquem todos com Deus. Uma ótima semana a todos. Durante a semana tem muito mais aqui lives, muito mais materiais para a gente bater um papo. E experiências e trocas de experiências por aqui. Obrigado a todos que vieram, obrigado a vocês, casal. Fica só mais um minutinho para a gente encerrar, tá bom? Deus nos abençoe. Amém.